Na casa da Feliz, a Tiff, Bilguin e Fussum estão felizes com o convite do Zia para jantar na casa dele. Acham que com isso Zia está aceitando o casamento da Bilguin e do Atif, enquanto Nuberra diz que tem que conversar com a Feliz. Feliz diz que só depois que ela preparar o café. E ela diz não, tem que ser agora. A Nuberra enfrenta a Feliz na frente de todos. Feliz fica olhando para o Atif, enquanto a Insila continua procurando o Semil no jardim da mansão do Zia. Ela se aproxima do Mété e do Mumtaz e diz: eu não o encontrei. Mété diz: eu acho que ele fugiu, não vi nenhuma imagem nas câmeras, acho que ele se assustou e fugiu. E a Insila diz: você está tranquilo e se acontecer alguma coisa com ele? E o Mété diz: não se preocupe, Insila, ele sabe se virar. Insila diz: o que faremos quando a sua mãe acordar, hein, Mété? Nisso, a faronesa chega e pergunta se encontraram o Semil e eles dizem que não. Já a Feliz vai falar com a Nuberra e diz o que aconteceu, e a Nuberra diz: de agora em diante você prepare o seu próprio café. Feliz diz: enlouqueceu? Hein? E a Nuberra diz: eu quero um aumento e eu quero dinheiro já. Feliz diz: eu demiti você, tá certo, injustamente pelo colar, mas eu readmiti. Enlouqueceu, Nuberra? Nuberra diz: eu sei o segredo. Eu sei o segredo que envolve a Insila e a minha mãe. E eu só não vou contar para todos porque eu prometi para minha mãe. Então me dê o dinheiro. Feliz fica completamente encurralada. E na casa da Fifi, o Osman vai falar com a Fifi e diz o que aconteceu. Você chegou, se trancou no quarto, já foi resolvido a história do colar, a Nuberra voltou ao trabalho, vamos voltar para nossa cidade. E voltar a ser como éramos antes. Nós nunca brigávamos. E a Fifi diz: não dá para voltar a ser como era antes. Eu não vou. Vá sozinho. Enquanto a Feliz liga para Nas, e a Nas diz: o Condizia já convidou para jantar? Feliz diz sim. E você já sabia de tudo, é claro? E a Nas, dando risada, diz: claro, eu falei para o Condizia: prepare um jantar ou puxarei as suas orelhas. E a Feliz diz: pare de brincadeira, Nas. A Nuberra já descobriu sobre a Insila. Nas fica super nervosa e diz: e se essa mulher contar? E a Feliz diz: ela quer dinheiro. Nas diz: então dê tudo o que ela quiser. E na casa do Zia, Mété e Insila estão na cozinha conversando sobre o Semil. Insila está preocupada e diz: onde será que o seu pai está? E o Mété diz: deixa ele se vira. Nisso a Nas entra na cozinha e fica intrigada ao ver a Insila e o Mété ali, de portas fechadas, conversando, tão próximos. Nas se irrita e diz: você, Insila, o que quer? Quer tudo que é meu, é isso? Você gostaria de ser a Nas, não é? E a Insila diz: o que aconteceu? E a Nas diz: o que aconteceu? O que aconteceu? Hein? E o Mété diz: calma, Nas. Isso toca o celular da Insila. Mété diz: atenda o seu celular, Insila, e leva a Nas para o quarto. E a Insila atende o telefone e a Fifi, convidando ela para conversar à noite, dizendo que é muito importante. Já no quarto, a Nas está super irritada e tensa, e o Mété pergunta o que ela esconde. Nas acaba revelando que descobriu que a Insila é neta do Atif, que é prima dela. Mété fica chocado e diz: como assim, Nas enlouqueceu? E a Nas diz: é verdade, eu descobri. E nisso a Insila entra no quarto, e o Mété fica olhando para a Insila. E a Nas manda a Insila limpar a casa. E a Insila pede a noite de folga. O Mété diz: tudo bem. A Nas diz: só depois que você limpar tudo. E, já no jantar, todas as duas famílias estão lá reunidas. A família do Atif e do Zia. E o Zia está falando e diz: hoje será um jantar muito importante. Insila vai falar com a Nas. Mété diz: você já pode ir, Insila. E a Nas diz: primeiro eu quero água. E o Zia diz: pode ir. Insila vai saindo da casa. Enquanto no jantar, o Zia está falando com todos e diz: o que eu soube hoje não foi nada fácil para mim, mas tudo bem. A Nas hoje me disse que todas as pessoas podem cometer erros, até eu. E para dar o exemplo, eu também posso cometer erros, somos uma família, temos que enfrentar os erros. Como chefe da família, darei o exemplo.
Nas fica sorrindo o tempo todo. E Zia diz: eu chamei uma convidada muito especial. Logo ela chegará. Nas e Feliz se olham intrigadas. E nisso, a Fifi chega, em frente à mansão. A Fifi entra na sala, todos ficam olhando para ela. E Zia diz: a minha convidada chegou. Nas e Feliz ficam muito tensas. E o Atife, ao ver a Fifi, a reconhece imediatamente e diz a Fifi. Bilguin diz: o que significa isso? Zia diz: estou tentando me redimir dos meus pecados. Contaremos umas verdades a vocês. Zia diz: quer que eu fale ou você fala, Fifi? A Fifi diz: eu falo. Essa será a conversa mais difícil da minha vida. Eu era costureira da família do Sr. Atife. Nós éramos namorados. Na época eu me esqueci da diferença entre nós. Pensei que suportaríamos isso. E a Násia e a Feliz estão tensas enquanto a Fifi continua falando. A mãe do Atife não me achava adequada para ele. E ela pediu ajuda do Conde Zia. E o Atife diz: então você não me deixou por sua vontade própria, é isso? Você foi obrigada? A Fifi diz: um dia eu estava te esperando, Atife. E o Conde Zia apareceu. E o Conde diz: a sua família disse que aquela era a coisa certa a se fazer. A Fifi diz: eles queriam me casar com outra pessoa, deixaram claro que era impossível que nós nos casássemos. E eu disse para o Conde que eu não poderia me casar porque eu estava grávida. Enquanto isso, a Encila está voltando para a mansão do Zia. E ninguém imagina que ela está prestes a entrar. Encila abre a porta. Enquanto isso, o Atife diz: a Fifi, por que você não me contou? E a Fifi diz: o Conde Zia diz que eu não poderia ter o bebê. Me levaram a uma médica para tirarem. Eu implorei que a médica me ajudasse e ela me ajudou. Ela disse para o Conde que havia tirado o bebê. Ela me ajudou. Eu tive esse filho. Todos estão chocados. E o Atife diz: temos um filho. E a Fifi revela que ele e a esposa não estão mais vivos, que sofreram um acidente de carro, mas que eles deixaram um lindo presente para eles, que é uma neta. A Tifi chora e a Fifi diz: a Encila é sua neta legítima. Enquanto a Nas quase surta, dizendo que é mentira. Nas começa a gritar que é mentira. E a Fifi diz: eu me arrependi de ter privado a Encila de tudo que ela merecia. Nisso a Encila vai se aproximando e diz: o que significa isso, vovó? O que faz aqui? O que significa essa história toda? Nas e Feliz ficam super tensas. A Fifi diz: minha querida, não queria que você descobrisse assim. Eu ia contar tudo a você. Nas, fingindo que não sabia de nada, dá risada e diz: somos primas de verdade, acabei de descobrir. Encila está completamente chocada. Encila chora e diz: diga que não é verdade, por favor, vó. A Fifi diz: eu vou te explicar tudo, você vai entender. Nas diz: você está mesmo com raiva, tinha que estar feliz. Você é rica. Feliz diz: não temos certeza se é verdade. E o Zia diz: por isso que você escondeu isso do seu pai, porque você e a Nas já sabiam. Encila olha para a Nas e o Afife olha com muita raiva para Feliz e a Nas. Encila diz que não aguenta mais ouvir nada. E a Fifi diz: calma. Encila sai e Mete vai atrás dela tentando acalmá-la. Mete diz: não fique assim, entre e converse. E a Encila diz: me deixa, Mete. Mete diz: por favor. E a Encila diz: você já sabia? E a Mete diz: a Nas me contou antes do jantar. Encila diz: você estava lá sentado com eles. Me deixe em paz. Encila sai furiosa com todos. Enquanto isso, o Atife está revoltado e diz para o Zia: como você teve coragem de tirar a Fifi de mim? Hein? Como você teve coragem de fazer isso comigo? Você era meu amigo, destruiu a minha vida. E o Zia tenta se justificar, dizendo que fez o que achou que era certo. E o Atife diz: você sempre tentando se justificar, fingindo ser um homem honrado. Como você pôde fazer isso? Hein? E vamos agora, Feliz e Nas, em casa a gente conversa.
Nas diz, não vou, eu vou ficar aqui. O Atif diz, vai, agora. Nisso, eles vão saindo da casa. Enquanto Uzia olha para Bilgin, Bilgin diz para Uzia que ele é a maior decepção da vida dela. Que ela até chegou a falar para o Atif que só se casaria com ele se Uzia aceitasse, mas que agora o que Uzia aceita ou não significa mais nada para ela. Zia vai levar a Fifi para casa. A Fifi chora porque Insila ficou muito magoada. Enquanto isso, a Nuberra está olhando as roupas que ela comprou com o dinheiro que a Feliz deu para ela. Insila entra no quarto e a Nuberra é simpática, trata bem Insila. Insila diz, você já sabe, né? Nuberra diz, eu não sei de nada. E a Insila diz, claro que sabe, que eu sou neta do senhor Atif. E pelo jeito já está tirando vantagem, comprou as roupas com esse dinheiro, eu valo só isso, é isso? E a Nuberra tenta ser simpática com a Insila. Insila sai, ela tenta impedir. Nisso, a Fifi chega e a Insila entra no táxi chorando. E a Nuberra diz, por que você falou que não era para me contar para ninguém? Hein? Se você ia contar, mãe. Enquanto isso, o Atif chega em casa furioso com a Semile e diz, como você teve coragem de fazer isso? Deixou a minha neta trabalhar nessa casa como se fosse uma funcionária. Enquanto Insila chora em um parque, um cachorrinho se aproxima, ela abraça o cachorrinho e chora. Enquanto isso, na casa do Atif, ele está furioso. E a Feliz diz que eles não têm certeza de nada. Que Insila pode não ser neta do Atif. E o Atif diz, essa é sua justificativa para não ter contado? É isso, Feliz? Hein? Como você pôde fazer isso? E você, Nas? Era para me expulsar você dessa casa para sempre, deserdar você. Nas diz, faça o que quiser. Deserde a mim, a mamãe, a todos. Pela Insila. Mas primeiro vamos encontrar ela. Ela não atende meus telefonemas. Eu quero Insila onde ela está. E a Feliz diz, olha só, Ezete. E a Nas ainda quer aquela Insila. E nisso, a Nas vai para o quarto e liga para o Kadir perguntando se ele sabe onde a Insila possa estar. Kadir fica preocupado, diz, aconteceu algo? Nas diz, não é nada e desliga o telefone. Kadir fica preocupado com a Insila e liga para ela. E ela continua naquele parque chorando sozinha. Insila está completamente arrasada após descobrir toda a verdade.